E aí, gente, tudo bem? Galera do YouTube, agora um pouquinho diferente aqui falando de Miami. Vocês devem ter estranhado, semana que vem sem nenhum vídeo. Férias, estou de férias ainda, mas como eu podia não agradecer os mais de 100 mil inscritos, né? Estamos passando aí de 101 e pouco. Eu estou muito feliz porque isso aqui é todo um trabalho que eu venho investindo há uns 2 anos. A página tem, o canal do YouTube tem mais de 10 anos, mas eu só comecei realmente a investir nele, né, com força total há mais ou menos uns 2 anos. Estou muito comovido com esses mais 100 mil inscritos. Para mim é um sucesso total porque essa página é absolutamente independente. Não se ganha nada com isso, porque a maioria dos meus vídeos são não monetizáveis pelo YouTube, né? Então quem imagina aí que eu ganho fortunas com esse tipo de coisa, não é. É uma página de serviço público mesmo, né? E aonde eu quero passar uma medicina sexual de qualidade, uma medicina de psicoeducação e educação de qualidade, quebrar mitos, quebrar tabus. Por vezes sou muito mal interpretado, mas a maioria das vezes sou muito bem quisto pelos meus seguintes em todas as minhas redes sociais. Eu estou aqui para agradecer demais e eu vou aproveitar, em comemoração a tudo isso, responder aquela pergunta que sempre incide, que sempre está aí, que é aquela velha história do passei a mão no líquido seminal, de alguma maneira, né? De alguma transa, e depois passei a mão na minha vulva. Vamos lembrar que vulva é a parte externa do órgão sexual feminino, ou até mesmo pingou ou respingou alguma coisa ali, e eu estou desprotegido, até mesmo estou protegida, mas tá, tanto homens quanto mulheres em pânico do perigo de gravidez, né? É absolutamente improvável que uma gravidez aconteça numa circunstância dessa, porque deve-se ejacular dentro. Ejaculando dentro e estando desprotegida, ambos do casal, ele sem preservativo, ela sem preservativo feminino ou sem nenhum outro método anticoncepcional, hormonal ou nenhum outro de barreira, que é muito difícil ser usado hoje em dia, aqueles que protegem lá pelo fundo do colo do útero, né? Ou usar espermicida, hoje em dia é muito difícil de se ver esse uso, né? É absolutamente muito improvável. Eu, como médico, tenho que afirmar isso para vocês, porque o que acontece na maioria dos casos é não haver proteção. Não havendo proteção, dessa maneira que eu estou dizendo, o indivíduo perde o controle do que ejaculou, porque, imaginar, né, aquela velha história que eu digo para vocês, mais de 42% da população masculina no Brasil tem um certo grau de ejaculação precoce, então pode ter ejaculado uma certa quantidade dentro e não viu. O grande problema é não estar usando proteção. Então, por que não usar a proteção? Proteção de barreira, o anticoncepcional, seja injetável, oral, de petzinho de colocar, né? Seja um endovaginal, seja o intrauterino, como o DIU, tem que ser usado para que não passe por esse desespero. Segundo, não saiam transando por aí com quem mal conhece, quem mal sabem, porque temos que pensar primeiro em doença. Tanto estarem contraindo doença quanto disseminando doença sexualmente transmissível. Isso é muito importante e não é levado em consideração. Hoje, como eu vi na minha época, né, eu tenho 46 anos, eu vi na minha época quando apareceu o HIV, aí agora que está em voga, aí está em o filme do Fred Mercury, etc e tal, o Fred Mercury não apareceu, né, ele fez questão de não aparecer consumido, como apareceu o Cazuza aqui no Brasil e lá o Corona. E as pessoas viam o indivíduo definhar, o indivíduo ficar doente.
o indivíduo ir morrendo aos poucos, mas morrendo de uma forma horrorosa com HIV. Na verdade, com as doenças oportunistas que o HIV permite que o indivíduo tenha. Então, as pessoas passavam a se cuidar mais, assim como aconteceu há 3 séculos, 4 séculos atrás com a sífilis. Né? Assim que apareceu uma melhoria, né, com os cuidados da sífilis, etc. e tal, as pessoas começaram a bobear de novo e deixar de se precaver. Mas, gente, o foco não tem que estar sobre se dedo, onde passou espermatozoide, passou toda essa criação fóbica, né, que é persecutória, que a gente diz, né, que é fóbico, que parece que está perseguindo aquilo, pode ser evitado. Então, evitem, protejam-se. Não transem por aí bêbados com uso de droga, ou mesmo lesadinho, ou de qualquer outra forma. Tenham consciência vocês, mulheres. Tenham consciência vocês, homens. Só transem com preservativo e ejaculem fora. Treinem em casa. Treinem se masturbando, compõem um preservativo. Muitos têm medo da parada do preservativo, perder ereção, qualquer coisa do tipo. Treinem em casa. Masturbem-se em casa quando se masturbam, usando o preservativo, sabendo qual é o lado certo. E sempre, mesmo na dúvida, para ver se está rasgado ou não. Tem que estar com estado de consciência normal para isso. Não pode estar alterado, não pode estar alcoolizado, drogado, nem excitado demais ao ponto, ou com medo demais ao ponto de perder ejaculação, ejacular rápido, de não querer tirar dentro e ver o que está acontecendo depois de ficar passando sufoco. Para as meninas, só aceitem transar com preservativo e previnam-se já estando usando um método anticoncepcional hormonal. Mas, doutor, não consigo usar nenhum método anticoncepcional hormonal, já tentei com o meu ginecologista e não consigo. Troca. Põe um endovaginal, um DIU, põe um intrauterino, põe um subcutâneo. Mesmo assim, doutor, eu não estou conseguindo, não dá jeito, altera o meu humor, eu perco a minha libido, nada funciona. Então, proteja-se na hora, ponha camisinha, use espermicida, esteja consciente, peça para ele ejacular fora, põe a camisinha feminina, que é mais resistente, acostume-se com ela, compre espermicida também, né? E use o método de coito interrompido, mesmo fazendo o uso do método de barreira. Vai lhe garantir uma boa segurança, uma excelente segurança, mas para tudo isso você tem que estar consciente. Não pode estar alcoolizado, não pode estar sob o uso de excesso de remédios, não pode estar sob o uso de drogas quaisquer. Senão perde tudo isso. E também não pode estar sob medo fóbico. Medo fóbico é aquele que pode usar tudo que for possível, que a pessoa continua com medo. Ou então ela não usa nada do que é possível e continua com medo. Desesperada e mandando aqueles e-mails desesperadores, textões para mim. Gente, eu queria muito conseguir responder tudo. Quanto mais textões, então, eu não consigo nem ler. Né? A pessoa começa lá dizendo para mim, tal dia, eu tomava com anticoncepcional, tal dia, parei, tal dia, esqueci 2 pílulas, daí depois não sei o que, aconteceu não sei o que, daí um dia a gente foi transar, eu conheci um rapaz, daí transou, um namorado, eu não consigo nem ler, gente. Quanto mais textos pequenos e grandes, eu recebo centenas por dia, fica muito difícil por via e-mail, WhatsApp, todas as redes sociais, né? E todas as outras redes sociais. Então, o que eu posso dizer para vocês é, previnam-se, atentem-se quanto primeiro à saúde, ao perigo de contrair uma doença. Não vai ser um dedo melado com espermatozoide, mesmo que você enfie dentro da sua vagina, que vai lhe fazer com que contraia gravidez. A não ser que você tenha muito azar na vida e seja uma pessoa extremamente fértil, o que vai ser praticamente impossível. Por isso que eu digo que é praticamente impossível, porque na verdade
Quando as pessoas contam a história e engravidou, geralmente bobeou em alguma coisa, ejaculou um pouco dentro, não foi falado, não foi visto, não foi percebido, porque as pessoas estavam sem consciência na hora de tanto nervoso ou de tanto uso de droga e bebida, que é outra droga também. Então conscientizem-se. Meia dúzia de espermatozoides não faz verão. Líquido espermático ou fluido de Cooper, que é aquele que simplesmente mina do pênis por o homem estar excitado, não engravida ninguém, porque eles não pensem, gente, no método de barreira não funcionaria em nada. Quanto de gravidez, de gravidez indesejada nós não teríamos, os índices seriam extremamente maiores, né? Porque o homem minando aquela excitação vai estar sempre minando aquilo. Ninguém consegue quantificar, porque depende de quanto excitado ele está. Não é porque ele ejaculou e teve espermatozoides dentro do canal, ficaram alguma meia dúzia de espermatozoides, que já estão ali lentos, moles, bobos, vão causar gravidez. Gente, o que se fala e o que os outros médicos falam, também com propriedade, dizendo que isso pode causar gravidez, é para que vocês se previnam. É um método de assustar vocês para que façam a prevenção. Pensem primeiro também em doença. Meninas, não vão dizendo sim. Eu falo esse recado para as meninas, porque para as meninas é muito difícil dizer não. O indivíduo diz que está sem preservativo, e agora? Fala mais forte a visceralidade. Essa visceralidade é aquela coisa que vem na hora de querer satisfazer a luxúria, que é ter prazer, gratificação pela excitação. Só estou usando luxúria como termo técnico e não como termo chule. Eu passo no avião. Aqui eu estou perto de um aeroporto pequeno aqui em Kendall, Miami. Resolvemos pegar uma casa com patos e lago para as crianças, uma pequena praia, por isso que mudamos um pouco de estilo aqui, né? Mas, desculpa pelo avião que já passou, mas previnam-se, comemorando esses 100 mil, respondendo a resposta de muitos, respondendo a pergunta, não é a resposta, caramba, de muitos, de muitas que enviam. Então a preocupação está mais aqui, gente, vamos cuidar um pouco mais da mente, da cabeça, ver onde é que está o problema está aqui, por que não usar? Por isso que eu digo que o homem e a mulher, o ser humano, ele é muito mais visceral, né? Na hora do vamos ver, na hora que vem aquela excitação, aquela tensão sexual, esquece tudo, faz de qualquer jeito, de que vier no pelo, que nem todo mundo fala. E depois passa sufoco. Mas tem gente que é impulsivo, ou seja, tem probleminhas aqui, e que sempre repete isso. Assim como tem aqueles compulsivos que tem probleminha aqui, e mesmo se protegendo, sempre fica repetindo que a gravidez pode estar acontecendo. E não adianta prescrever tudo que existe de melhor para proteção, que o indivíduo continua achando que está correndo um risco grande. Então, cuidem-se. Muito obrigado. A página só tenho que agradecer e vamos vir com novidades aí, né, para poder responder mais esse público, com um webinar, com aulas, com mais palestras e com lives. Logo em breve, gente. Só esperar mais um pouquinho. Valeu por tudo. Eu agradeço muito, muito de coração. E peço desculpas por não poder atender a todas as perguntas, porque era isso que eu queria fazer. Gente, aquele abraço, aquela gratificação que eu fico. Por favor, se puderem, multipliquem esse vídeo. Valeu e até a próxima.